Com o aumento da NTN-B, é correto afirmar que muitos fundos imobiliários vão ficar fora da lista de compra? Pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Se você tem um aumento de taxa de NTN-B, o que vai acontecer é que o fundo imobiliário ele vai acabar se adequando. O mercado ele vai precificar isso, vai jogar o preço do fundo imobiliário mais para baixo, para que a relação que você tem ali, né, que é o dividend yield, seja mais alto, né? O preço para baixo, pagando o mesmo rendimento, você tem uma elevação do dividend yield, mesmo com perda de marcação a mercado do patrimônio. Então pode sim, pode acontecer, a gente não sabe como é que vai ser, e essa taxa aí da NTN-B, da renda fixa, de uma forma geral, expectativas de mercado com relação ao futuro. Aí entra um monte de variáveis, né? De preço de dólar, entra aí essa questão de reforma fiscal, se o fiscal vai vir ou não, tributária, administrativa, quem vai ser o próximo presidente, se ele vai puxar mais para privatização ou não. Tem tantas variáveis, né, que seria impossível a gente prever isso. Então a gente vai meio que na fé, né? O investidor é o cara que tem fé no futuro, independentemente dele não conhecer muita coisa sobre ele. E fazer previsão do futuro não é nem algo completo, muito difícil, né? É quase impossível, né, Lon? E outra coisa, né? Você precisa entender o que aquele ativo significa para você, né? Qual é a função dele na sua carteira. Então, por exemplo, você tem um aumento de NTN-B, né? E, enfim, o que significa para uma pessoa que precisa ter uma renda recorrente que é vinda de fundos imobiliários? Não vai mudar grande coisa dele comprar ou não fundos imobiliários. O que vai acontecer é que ele vai ter uma alteração no preço em que ele está investindo em fundos imobiliários no patrimônio dele, que vai ser corrigido da ordem do aumento ou da taxa, ou da diminuição da taxa de juros, né? Então o mercado está assim. Você tem que entender como o mercado funciona, entender o cenário futuro que você está exposto, se proteger se você precisar, ou aproveitar dele quando você também precisa. Então, existe dentro dessa ponta de melhora ou piora de taxa de juros, existe duas pontas, a ponta compradora e a ponta vendedora. Algumas pessoas vão se beneficiar de uma forma e algumas pessoas vão se prejudicar de outra forma. Então, não quer dizer que vai ficar melhor ou pior para fundos imobiliários, vai ficar diferente. Agora, o quão diferente vai depender da situação e de todas as variáveis envolvidas, né? Então, tem riscos que estão voltados simplesmente ao fundo imobiliário e param no fundo imobiliário, e tem riscos que são sistêmicos, e tem riscos que são das pessoas. Então, vão existir pessoas que vão precisar ter fundos imobiliários. Isso vai manter o mercado funcionando de uma determinada maneira, né? Ele não perde a atratividade. Então, é muito comum, né, na YouTube esfera, na Instagram esfera e na outra esfera que tem por aí, aqueles momentos em que agora o bom é ação. Não, agora o bom é o fundo imobiliário. Não, agora o fundo imobiliário não serve para nada. Não, agora a renda fixa morreu. E não é assim. O investidor ele tem que diversificar e entender que a forma que ele tem de manter o padrão de vida dele, manter o investimento dele e a taxa esperada que ele exige do seu portfólio é tendo diversificação. Então você vai colocar uma taxa no seu portfólio, vamos dizer que você queira lá ganhar IPCA mais 10. Você coloca o seu prêmio de risco e quer que o seu portfólio dê isso. Você vai modular o seu portfólio de forma que ele te dê isso. Agora, o que vai acontecer com os ativos, você tem que ir monitorando da mesma forma que aquele cara que vai girando os pratinhos lá no circo, né? Tem hora que você vai ter que girar mais um prato do que o outro prato vai estar girando quase que sozinho, você não precisa empurrar ele, mas o outro você vai ter que dar energia. E entender que esse jogo é um jogo de longo prazo. O fato de ter uma alteração de taxa de juros agora é uma de milhares de alterações de taxa de juros que vão acontecer. E por que essa taxa de juros está acontecendo, né? E qual a intensidade? Isso vai depender para o governo conseguir segurar a inflação, para o país crescer mais, para o país crescer menos. Então, não é um ponto que a gente vai definir isso. Diminui a atratividade ou aumenta a atratividade? Sim, pode ser que não. Então, tem mais variáveis no meio do caminho aí para entender isso. Então, o interessante é ter, né, um pouco de tudo. E se a gente não entende o que está acontecendo nesse um pouco de tudo, a melhor coisa é colocar em fundos em que as pessoas entendam um pouco de tudo,
para que ele consiga fazer essa modulação e que te apresente um resultado positivo, né? Então, você vai ter um momento agora, por exemplo, que a bolsa está no topo máximo da bolsa. Pô, se você comprar a bolsa hoje, corre o risco de que você está comprando no topo que você vai vender no fundo. Agora, existem pessoas que são profissionais que estão comprando bolsa no topo? Tem. Agora, por que ele está fazendo isso? Que forma que ele está fazendo isso? Né? Será que os caras não estão operando opções agora, nesse momento, e estão ganhando dinheiro com opções? Então, esse cara talvez saiba ganhar dinheiro assim, que a gente que está no mercado à vista, né, o investidor comum que vai no mercado à vista, tem muito mais risco, né? A simetria de risco está desfavorável para ele nesse momento. Então, o jogo da estratégia, né, não está em ancorar um ou outro, a comparação, né, a correlação desses dois ativos, né, principalmente tão específicos quanto fundo imobiliário e renda fixa, né? Nem renda variável e renda fixa está tão fácil de dizer que existe uma situação em que a gente imagine que vai influenciar tão forte, né? Porque estamos aí à beira de eleição, estamos à beira de um coronavírus, tem tanta coisa acontecendo que os remédios que o governo pode aplicar, eles podem ter uma intensidade muito grande numa duração muito curta, que nem chega a alterar, ou pode ter um retardo muito grande na aplicação, que na hora que ele aplica, ele precisa ter isso por um período muito prolongado. Então, é um jogo diário desse cabo de guerra aí para entender o que vai acontecer no meio do caminho, meu amigo. Não dá para dizer assim assertivamente o que é ou o que não é tão preto e branco.